Olá pessoal, tudo bom? Hoje, no intuito do vídeo, eu vou trazer para vocês um assunto que muitas pessoas têm grandes dúvidas e, e é de certa forma difícil de poder encontrar. Por quê? Porque muitas pessoas elas banalizam de certa forma o uso de sementes, de saquinho versus o uso de sementes coletadas por vocês mesmos. Bom, o que eu quero dizer? É que hoje no vídeo a gente vai falar um pouco aqui sobre sementes. O foco vai ser semente. Bom, e uma grande dúvida que existe é entre a diferença de uma semente de saquinho para uma semente que você mesmo em casa pode retirar ela e poder transplantar. Uma das primeiras coisas que eu quero pontuar e deixar bem claro é que sim, existe uma grande diferença entre elas e nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco dessas diferenças. Eu vou citar algumas coisas e vou deixar bem claro a grande diferença, o preparo das duas, né? Onde uma eu tive um preparo, um cuidado, uma empresa por trás disso, onde ela criou, onde ela cuidou dessa semente, onde ela preparou essa semente, e gerou condições para que você pudesse plantar ela na sua casa, de uma semente onde você mesmo vai tirar da fruta, do fruto, e você vai plantar, né? Onde você vai chegar no ponto de você mesmo plantar ela na sua casa. Então, eu vou trazer sim essa diferença entre elas e vou tentar trazer de uma forma muito clara e objetiva para todos vocês. Bom, pessoal, agora eu vou entrar um pouco mais específico no assunto. Eu vou falar sobre sementes de saquinho. Sim, aquelas sementes que vocês compram, todos nós compramos em mercados, lojas agropecuárias, aquelas sementes onde é, todo mundo sabe como é, que vem várias informações, vem a saquinho separado, né, onde no saquinho maior eu tenho toda a descrição, o nome da planta, dos cuidados que eu tenho que ter, e dentro dele o saquinho só com as sementes já prontas para o plantio. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre esse saquinho de semente. Como eu já falei, no saquinho ele vem todas as informações necessárias. Aí vocês pensam, poxa Sérgio, todas as informações? Sim, todas as informações necessárias para vocês poderem plantar essa semente. Poxa Sérgio, mas quais informações? Bom, nesse saquinho eu tenho quais informações? Qual é o nome dessa planta? O nome científico? Qual o nome da planta comum? Né? Uma alface crespa, uma alface lisa, uma alface americana, né? Um tomate italiano, um tomate cereja, né? Então eu tenho todas essas informações, nome científico, de nome comum, né? O nome popular que a gente fala. Aí você, poxa, Sérgio, beleza, isso aí todo mundo sabe. O que mais que tem que as pessoas não sabem? Bom, não vou falar que as pessoas não sabem, elas não leem, mas nesses saquinhos eu também tenho o espaçamento que eu devo plantar essas sementes, qual a distância, principalmente distância entre plantas, entre as covas das sementes, né? Aonde a distância de uma planta até a outra, qual a distância entre linhas de plantio, aonde eu tenho a cova, uma do lado da outra, e depois eu posso fazer uma outra fileira de plantas. Então eu tenho essas distâncias de uma planta para outra. Claro, sempre respeitando todo o espaço geral de uma planta, né? Onde essa planta ela vai crescer, ela vai desenvolver e principalmente não vai faltar água, luz, principalmente, porque esse espaçamento ele é focado em luz, então eu tenho que ter esse espaçamento principalmente vendo a luminosidade, a incidência de luminosidade, né, do sol, da claridade que vai chegar até essas plantas. Então, no saquinho, né, da semente, eu tenho isso informado, a distância, e eu tenho que respeitar, porque a partir do momento que eu respeito, eu estou garantindo, é uma das garantias, de certa forma, que essa planta ela vai chegar até o ciclo dela,
até o fruto final dela. Bom, já falei do nome, já falei do espaçamento. O que mais? A variedade de irrigação. Eu posso ter lá também como deve ser irrigada essa planta. Na parte da manhã, na parte da tarde, uma, duas, três vezes ao dia. Também quando eu devo irrigar, a quantidade que eu devo irrigar assim que eu terminei de plantar. Que muitas pessoas não sabem e elas erram, principalmente no plantio dessa semente. Eu vou entrar um pouco mais detalhado no plantio dessa semente, mas as pessoas elas não sabem que água demais também mata. Então, todas as pessoas devem sim ler essas recomendações. Por quê? Porque lá também fala a quantidade de irrigações que eu devo ter durante o meu ciclo, tá bom? Durante o ciclo que eu falo, para as pessoas que não entendem, é do período que eu plantei até o período que eu colhi. Esse é o ciclo da planta, desde o começo até o final. Então esse é o ciclo. Quando eu falar ciclo, estou me referindo a todo o processo. Então quando eu tenho essa variedade de irrigação, essa diferença, eu tenho que respeitar aonde em alguns momentos eu posso irrigar mais ou não. Bom, então se atentem com água, que muita água também mata a planta. Bom, falei do nome comum, falei do espaçamento, falei da água e também outra dúvida muito importante que também tem no saquinho da semente. Preparo do solo. Algumas plantas, elas sempre precisam de um solo um pouco mais leve. O que é um solo mais leve? Com mais areia. Eu não vou entrar em detalhes, mas um solo mais leve ele tem mais areia. Ele tem a maior circulação de água. Então, a hora que eu irrigar, eu não vou ter uma concentração, aquele solo encharcado. Aquele solo, a hora que eu for plantar minha semente, vai estar duro. Eu não quero isso. Eu quero um solo leve. E um solo leve é um solo com areia. Então, há informações de dicas de plantio. Aonde eu devo plantar a minha alface? Um solo mais leve, um solo mais duro, um solo com mais argila, né? Bom, aí depende da variedade. Mas geralmente um solo um pouco mais leve, um solo um pouco mais solto, para que a água percorra no solo. Poxa, agora pensando em uma cenoura, uma beterraba, uma batata. Pô, um solo mais leve, um solo mais duro. Um solo mais leve é legal? Sim, mas um solo com um pouco mais de argila, um pouco mais de matéria orgânica não influencia em nada, até auxilia no melhor desenvolvimento dessas plantas. Continuando falando sobre sementes de saquinhos, eu quero falar para vocês também sobre sementes de saquinhos, aonde eu cultivo essas sementes e necessito do uso de fertilizante. Bom, como eu falei nas informações do saquinho, você tem tudo ali, né, bem claro, bem detalhado, falando o que você deve fazer. Eu sempre deixo bem claro, isso não é via de regra, isso não é uma lei. Você não quer dizer que você seguir aquilo, você com certeza vai dar certo. Aquilo é um caminho para o certo. Você seguindo essas recomendações do saquinho, você vai chegar muito próximo do seu produto. Porém, é aquilo que eu deixo bem claro. Cada solo é de um jeito, cada planta é de um jeito. Então, existem outros fatores, e um deles são os nutrientes que influenciam tanto no lado bom quanto no lado ruim. Usado da melhor forma, sempre dá muito bom. Nutrientes para essas sementes de saquinho. Há recomendações, né, geralmente adubos leves, adubos que você encontra também em mercados ou em lojas agropecuárias, recomendando o uso. Mas eu quero deixar algo, não é regra, não é lei, não é obrigação. Mas se você tiver o interesse de usar, se você achar válido usar fertilizantes leves, fertilizantes leves que eu quero falar é apenas nos básicos. São nitrogênio, fósforo e potássio. Você usar em poucas quantidades. Sérgio, eu tenho fertilizante em casa que eu ganhei de uma tia minha, de uma avó minha, né, de algum parente. Poxa, usa ou não usa? Não sei o que tem nele. O que é o ideal? Use pouco.
Não venha pensando que quanto mais adubo eu coloco, mais fertilizante eu coloco, melhor minha planta vai ser. Não. Né? Se você não sabe, se você não tem conhecimento do que é aquele fertilizante, se você não sabe nada sobre aquilo, não use muito, use pouco. Vá devagar, pequenas doses, com a mão mesmo, em volta da planta, não no pé da planta, perto da planta, nem perto da semente que você plantar, já é o ideal, ok? Bom, agora vamos falar sobre as sementes em si. Eu quero deixar algo bem claro, que todas essas empresas que fabricam essa semente de saquinho, elas são empresas credenciadas, empresas que zelam pela semente, que entregam um produto altamente capacitado, né, para que vocês plantem, para que todos nós podemos plantar nos nossos quintais. Porém, o que eu quero também deixar bem claro, que todos os processos que envolvem o plantio, o ciclo da cultura, como eu já expliquei, do começo ao final, eles são muito importantes lá no começo. Porque se eu tenho uma semente muito boa, muito rica, muito fértil, eu garanto uma planta saudável lá no final. E, então eu tenho que garantir que essa semente muito fértil, essa semente bem cuidada, essa semente muito saudável, ela se mantém. Então, que aí entra os cuidados que eu citei um pouco antes. Irrigação, adubação, né, a luminosidade e tudo mais. Isso vai agregar para que essa semente, que já é boa, complete seu ciclo, trazendo uma planta muito saudável. E essa semente, ela vem com algumas características que são de cada empresa. Eu quero deixar bem claro aqui. Em momento algum, eu quero falar mal, falar melhor de alguma empresa ou outra, ou não. Todas as empresas são muito qualificadas. Por quê? Porque existe um processo atrás de tudo isso, onde lá na empresa, onde eles cultivam essas sementes, separam as melhores, garantem as características de cada cultura para que na semente, em cada semente, tenha essa distribuição dessas características. Como, por exemplo, porte de planta, tamanho, cor, produtividade principalmente. Então, essas empresas elas garantem que todas aquelas sementes que chegam na sua casa tenham todas essas características, extraindo sempre o máximo do potencial produtivo de cada cultura. Bom, e falando também agora sobre o que essas sementes têm. Bom, pode ser uma dúvida de cada um de vocês aí. Sérgio, o que essas sementes têm? O que tem dentro dessa semente? Né? Especificamente, cada semente ela tem o seu poder germinativo, ou seja, sua capacidade de germinar. Então, elas garantem isso no rótulo de cada saquinho. Qual que é a taxa germinativa? Geralmente acima de 90%. Ou seja, se eu plantar 10 sementes, mais do que 9 vão nascer, garantindo mais do que 90%. Então, o que isso quer dizer? Que a taxa reprodutiva, né, produtiva de cada saquinho desse aí é alta. Então, com certeza, a gente tem sim uma qualidade muito boa dessa semente e uma produtividade muito alta dela. Então, nisso a gente não deve se preocupar, porque elas devem sim se produzir muito bem. O que afeta nisso? O que pode afetar essa alta produtividade? Tempo. Se eu comprei o saco de semente, plantei uma ou outra, deixei guardado. Com o tempo, essas sementes perdem esse valor, perdem esse vigor. Então isso eu devo me atentar. Né? Toda semente tem a sua validade, eu tenho que ficar muito atento a isso. E essas empresas, elas garantem esse vigor máximo dessas sementes. Tá? Para que quando cheguem na nossa mão, cheguem com muita capacidade produtiva. E isso que importa de todo semente, e isso está em todo saquinho. Isso é visível para nós. Nós sabemos e lemos. Mais uma das coisas que eu acredito que a maioria das pessoas não sabiam que estavam no saquinho de semente. Bom, em outras palavras, pessoal, resumindo, né, dando um aparato geral
de tudo isso que eu falei. As sementes saquinhos, elas são sim altamente produtivas. Você só precisa ler o saquinho para que você chegue muito mais fácil, muito mais perto dos seus objetivos, que é cultivar determinada semente. Né? E existem alguns macetes, alguns truques, algumas coisas que ali não estão, que eu acredito que eu, com os meus vídeos, vou conseguir passar para vocês. Ao exemplo, como eu falei, da terra. Né? Solos mais leves, solos mais duros. Vocês lembram que eu comentei no começo do vídeo. Bom, outra coisa que eu queria também falar para vocês sobre a semente de saquinhos. A partir do momento que vocês estiverem com elas em mão e vocês quiserem plantar, né, no solo, um conselho que eu dou: todas as sementes, elas têm uma coisa, algo, né, não vou ser muito técnico, que se chama germinação e dormência. A dormência influencia na germinação. Bom, mas você deve estar se perguntando: poxa, Sérgio, o que é dormência? É literalmente a planta, a semente, estar num processo de não germinação, onde ela precisa de condições favoráveis para poder germinar. Caso ela não encontre essas condições favoráveis de germinação, ela não vai completar o seu ciclo. Você vai plantar no solo e ela não vai continuar. Aí vocês podem estar perguntando: Sérgio, como eu quebro essa dormência? Como eu atinjo, né, que essa planta, eu faço com que essa planta ela atinja esse processo de germinação, ela comece a germinar no solo? Isso vem antes mesmo do plantio. Na maioria das sementes, algo que funciona muito bem é você deixar na geladeira um dia antes de você fazer o plantio. Por quê, Sérgio? Temperatura amena quebra essa dormência. Você ativa o processo de germinação dessa semente. Então isso facilita na hora que ela for para o solo. Porque aí entram outros processos, como temperatura e a quantidade de água. Né? A planta, a semente no caso, ela precisa de ter certas temperaturas. Então eu usei colocá-la na geladeira para que ela quebre essa dormência. Então eu tenho ali uma semente onde ela está pronta para germinar. Eu preciso fazer o quê? Jogar no solo. Então eu preciso de um solo com condições. Um solo levemente úmido, né? Um solo leve com areia, mais, onde a água penetre no solo e fique no solo. Depois do plantio, né? O ideal no plantio também é que eu faça com o quê? No buraquinho, na cova onde eu vou fazer o plantio, eu plante sempre mais do que uma semente. Por quê? Porque se uma falhar, uma não vingar, eu tenho uma segunda ou até mesmo uma terceira para que ela cubra essa falta. Então, eu planto sempre de 2 a 3 sementes por cova e irrigo. Uma irrigação leve, nunca uma irrigação pesada em cima da semente. Por quê? Porque a semente ela pode afundar. E quanto mais funda essa semente tiver, menor a possibilidade dela germinar. Porque eu entro naquele outro fator que eu comentei de grande importância na germinação de uma semente: sol, a luz. Eu preciso de uma semente rasa para que a luz chegue. E eu preciso de água para que ela comece o processo de germinação dela. Então, pouca água no momento do plantio para que a semente não funde e mantenha a sua luminosidade naquela profundidade ideal. Bom, pessoal, quero deixar bem claro que essa parte sobre sementes saquinhos foi um aparado geral sobre todos os meus conhecimentos, sobre tudo que eu sei, tudo que eu aprendi sobre essas sementes. E com certeza, acredito eu que vai ter algumas dúvidas, alguns questionamentos de vocês em alguma parte do vídeo, algo que eu disse, algo que eu falei, algo que eu não fui tão profundo. Mas esse é o intuito, porque eu quero saber também de vocês qual é a profundidade que eu devo ir, algo que interesse mais a cada um. Então eu quero que vocês deixem comentários, falem, comentem sobre o que vocês querem mais aprofundado, o que vocês querem saber mais. Ou se eu também
algum outro ponto de curiosidade que vocês também que eu traga, algumas coisas a mais sobre esse assunto mesmo, deixem nos comentários, falem algo, comentem, divulguem de alguma forma onde essas dúvidas cheguem até mim, ok? Bom, pessoal, agora o assunto muda um pouco. A gente vai falar sobre sementes caseiras. Pô, Sérgio, o que são sementes caseiras? Bom, o nome é apelidado por mim mesmo, sobre sementes que você mesmo tira na sua casa. Você tira aquela semente de limão, de laranja, aquela semente de abóbora, semente de tomate, de morango, né? De qualquer outra hortaliça, de qualquer fruto que você tenha na sua casa, são sementes que você mesmo colhe, você separa, que você tira. Bom, pessoal, e muitas pessoas perguntam ao meu redor qual que é a grande dificuldade que eu tenho com essas sementes caseiras. Né? Poxa, todo mundo acha que é fácil pegar a semente, tirei do fruto, deixei secando, vou lá, vou plantar. Nesse processo, que realmente não é complicado, existem alguns macetes, algumas coisas que facilitam e vão facilitar no processo de plantio, né? No processo do cultivo. Como eu falei, a grande diferença entre as sementes caseiras e as sementes saquinhos é que eu não tenho essa garantia de plantas saudáveis. Eu não garanto que essas plantas elas vão ser exatamente iguais à planta que eu colhi. Essas sementes, elas têm sim características das plantas que você escolheram, né? A laranja que você colheu, se você planta, vai nascer uma laranja, porém ela não vai nascer com o mesmo vigor. Ela não vai nascer com as mesmas características iguais a que eu tenho numa semente de saquinho, tá bom? Então, pessoal, o que eu quero deixar bem claro? Que você pode sim fazer normalmente de você comer um tomate, tirar a semente, uma abobrinha, você vai lá, tira a semente, uma abóbora, um melão, uma melancia, qualquer planta. Uma alface que você deixou passar no seu quintal e ela começou a dar semente. Alguém já teve contato com isso? Se tiver, deixe nos comentários, deixe essa informação para nós. Por quê? O que acontece? Toda planta dá uma semente. E eu normalmente quero usar dessa semente para poder continuar a minha horta, continuar o meu cultivo. Mas o que eu devo fazer? Como eu devo conduzir essa semente? É simplesmente secar e plantar? Não. Tem como eu falei, algumas técnicas que vão ajudar você, que vão melhorar o seu cultivo e vão também fazer você chegar mais perto dessa planta, dessa sua hortaliça de interesse, um pouco mais fácil, um pouco mais certo, um pouco mais saudável. Tá? Bom, partindo do princípio onde vocês colheram a sua planta, a sua hortaliça, que dá a semente, e você tá lá, cortou a semente, retiro elas, deixo elas num canto. Aonde eu coloco, Sérgio? O mais ideal é você separar todas essas sementes e lavar elas em alguma peneira, uma peneira fina, para que elas não vazem e também você consiga ter essa água corrente sobre elas, tirando tudo que for de ruim perto delas, tudo que for de micróbio, sujeira, tudo que for. A partir do momento que você fez isso, lavou numa peneira, né, você tirou toda essa parte, né, um exemplo, uma manga, tirou todos os fiapos, limpou tudo, o que você faz? Você coloca para secar. Você colocou para secar. Ah, Sérgio, onde eu coloco para secar? O lugar mais ideal para você colocar para secar, se você quer uma semente mais rápida, um papel toalha. Pô, Sérgio, mas eu não tenho papel toalha. Pode ser papel higiênico? Pode. Mas toma cuidado, o papel higiênico ele puxa muito mais água e isso talvez afete na sua semente. Talvez a sua semente ela passe do tempo, ela seque demais. Qual que é o ideal? Você colocar no papel toalha ou em algum recipiente qualquer de maior facilidade para vocês. Seja um prato, um tupperware,
qualquer coisa que vocês consigam, né, ter todas as sementes bem postas e que a luminosidade entre. Bom, eu não posso deixar essas sementes diretamente no sol. O ideal é que vocês deixem em algum lugar com sombra, mas que pegue luminosidade, para que essas sementes sequem e elas não sequem ao ponto de você perdê-las, né? Muitas pessoas acabam deixando a semente em tempo demais debaixo do sol ou na luminosidade do tempo e elas secam. E para depois essas sementes germinarem, a água, né, todas as condições favoráveis, quebrarem essa semente dura, fica muito mais difícil. Aí eu acabo tendo sementes um pouco problemáticas, né, plantas problemáticas, né, onde elas gastaram muita energia nesse processo e isso não deveria acontecer. Bom, o ideal, como eu falei, é que vocês deixem essas sementes em lugares onde não há incidência direta de sol, há luminosidade, onde elas possam secar de maneira lenta e de maneira correta. E o ideal, que vocês todos vão acompanhando esse processo de secagem, né? A partir do momento onde elas ficarem com aquele aspecto de semente, aonde você solta ela e ela literalmente cai fácil, esse é o ideal. Eu não preciso de sementes duras e nem sementes úmidas, sementes secas, mas também não muito secas, ok? Ponto de semente. Se vocês não souberem qual é esse ponto, é o ponto de alpiste. A gente sempre fala que o grânulo do alpiste é o ideal para uma semente, onde ele não está seco, muito seco e nem está úmido. Ele está ponto de alpiste, ok? Então, esse é o ponto ideal para que essas sementes estejam boas para o plantio. E os conceitos de plantio dessa semente são os mesmos que uma semente de saquinho. Uma cova rasa, um solo leve, sem muita argila, sem muita quantidade de matéria orgânica. Não há necessidade para a semente germinar. Né? Você precisa de água e luz. E sem muita água no momento do plantio. Por quê? Como eu falei, a semente afunda. Isso não é ideal. Se vocês pensarem numa semente pequena, se ela estiver muito fundo, ela não vai ter forças para sair do solo. Diferentemente de algumas sementes maiores, como uma semente de laranja, de limão, de manga, de um abacate, elas podem estar numa profundidade maior. Agora, uma semente de hortaliça pequena, ela tem que estar em pequenas profundidades. Geralmente 5 centímetros. Isso não é regra, mas o ideal é isso. Tá? Então, se vocês não viram, quanto, Sérgio? Quanto é 5 centímetros? Olha uma dica que eu estou dando. Pega o dedo de vocês e plantem até o primeiro risco do dedo. Esse é o ideal, ok? Porque na hora do plantio, com a água que você jogar, ela vai descer mais uns 2 centímetros. Mas isso é pouco comparado a muita água e ela descer mais 5 centímetros, ok? Então esse é o ideal para que vocês plantem. Como eu falei sobre adubo, a mesma situação. Se vocês não souberem, joguem pouco. E não diretamente na semente. Sempre em volta. Para que o ambiente todo, o solo todo fique fértil. Okay? E a irrigação é a mesma coisa, no ambiente todo, não só em cima da semente. Nem necessariamente em cima da semente. Pode ser em volta da semente. Okay? E vocês vão acompanhando todo o processo. Crescimento dia após dia. Até que chegue no ponto ideal de você transplantar ou você cultivar ela nesse mesmo recipiente de plantio. E lembrando, pessoal, esses cuidados com as sementes caseiras, eles são um pouco maiores, por quê? Porque elas não têm a mesma sanidade, a mesma, como eu posso falar para vocês, o mesmo cuidado que a semente saquinho teve, tá bom? Então vocês têm que sim ter esse cuidado maior no momento, vocês têm que ter esse cuidado desde o momento da retirada do fruto, para que ela seque com cuidado, ela seque com toda essa clareza, sem secar demais, cuidado no solo, tudo mais. Vocês têm que ter esse maior cuidado, ok? Para ela poder vingar e poder vocês cultivarem da mesma forma que uma semente de saquinho. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Queria agradecer primeiramente a vocês por terem acompanhado e chegarem até aqui no vídeo.
E eu espero que eu possa ter sanado algumas dúvidas, tirado alguns mistérios da cabeça de vocês, principalmente sobre essas sementes de saquinhos, tá? E auxiliado um pouco melhor no plantio das sementes caseiras, que vocês mesmos produzem. Tá bom? Eu espero que o conteúdo ficou de maneira agradável, espero que o conteúdo tenha ficado muito bem acessível a vocês. E como eu falei um pouco antes, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, de alguma forma entrem em contato, comentem, tentem falar pra gente. Para quê? Para que eu possa sanar essas dúvidas nos próximos vídeos. Tá? Como eu falei, foi uma parada geral de todo o meu conhecimento sobre esse assunto e com certeza eu posso ser mais específico. Só depende de vocês poderem dizer isso para mim.